Olá, eu sou a Beatriz, ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar de televisão e cinema. O que é ser o Senhor Televisão? Se o nosso convidado de hoje ainda não tem este título, não faltará muito para o conquistar. Aos 11 anos recebeu a chave de casa, certamente longe de imaginar que um dia teria a chave para entrar em tantas casas no nosso país. Recuemos ao início de tudo, quando a paixão era a rádio. No liceu deu os primeiros passos. Aos 16 anos começou a colaborar com Raul Durão, na Antena 1. Estávamos nos anos 80 e explodiam as rádios pirata. O nosso convidado esteve na fundação da Rádio Mais e da Onda Livre. Trabalhou na Rádio Regional da Amadora e na Rádio Horizonte. 3.250 escudos, o valor do primeiro salário, desta feita numa rádio FM e já sem pirataria, trabalhou de forma determinada no desporto da rádio comercial. Passou também pela rádio mais vanguardista da altura, a Rádio Energia. No início dos anos 90 é convidado a fazer jornalismo desportivo na SIC, uma oportunidade pelas mãos de Nuno Santos. Começa com os donos do jogo, mas segue no entretenimento, área onde viria a sedimentar a sua carreira televisiva. Sim ou Não foi o seu primeiro programa, seguido do mítico Agora ou Nunca, que na altura, pasmem-se, tinha mais de 2 milhões de telespectadores a cada episódio. Do seu currículo fazem parte programas que escreveram a história do entretenimento em Portugal, Roda dos Milhões ou O Bar da TV e O Preço Certo. Sim, foi ele que arrancou com o Preço Certo na RTP, o seu primeiro programa na estação pública. Acreditamos que a grande mudança profissional e provavelmente de vida aconteceria com a chegada à Praça da Alegria. Manuel Luís Goxa deixa o programa das manhãs da RTP, Jorge Gabriel é convidado a substituí-lo. Seria por uns meses, ficou até hoje. Passaram 20 anos. Pelo caminho de mais de 2 décadas na estação pública, também houve tempo e desafio para programas como Quem Quer Ser Milionário ou Sabe Mais do que um Miúdo de 10 anos. Entrou pelas nossas casas com Verão Total, aqui em Portugal, Festival da Canção, à volta. Tantos programas que enumerá-los daria um episódio deste podcast. Há até aqueles que podem nem seguir os seus programas, mas conhecem a voz do Buzz. Se não sabem do que falo, bem, é de um jogo da PlayStation que fez muito sucesso. Mais do que tudo, aquilo que possamos dizer, vamos antes ouvi-lo, aprender com o nosso colega. Sim, temos o privilégio de trabalhar com ele nessa praça que é da alegria. Bem-vindo, Jorge Obrigado. Gabriel, 55 anos, apresentador. Para nós, o Senhor Televisão. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é um elogio que gosto de receber, mas que acho um bocadinho exagerado, porque há vários companheiros ainda vivos que devem ter esse epíteto. O próprio do Manuel Luís, o Júlio Isidro, o Carlos Cruz, são apresentadores que têm no seu currículo muito mais experiência, muito mais valia e atributos que eu olho como referências para aquilo que eu faço todos os dias. Se quiseres, ou se quiserem, eu serei o príncipe da televisão. Eles os reis, não é? Eles Boa. os reis. Pronto, é melhor assim. É o nosso príncipe. É mais isso, É mais o nosso príncipe. príncipe. Tem menos responsabilidade também. Posso ser assim um bocadinho extravagante de vez em quando. Se tivermos uma aula de televisão e se houvesse um manual, digamos assim, haveria um capítulo dedicado ao Emílio Rangel? O Emílio Rangel, a par do José Eduardo Muniz, é a pessoa, no caso, são as pessoas que revolucionaram a televisão nos últimos anos, nas últimas décadas. Quando digo a televisão, digo a comunicação, porque o Rangel também esteve envolvido na rádio, não só com a implementação da TSF, mas também da Rádio Energia, e posteriormente com a SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulheres, tudo saiu daquela cabeça. O José Eduardo Muniz, a seu tempo, na altura, um pouco antes do surgimento das das televisões nacionais, também ele ia incutindo na RTP uma visão mais europeia, menos fechada no nosso cantinho, com esta eterna mania de que nós somos pequeninos, não o sendo, nem geograficamente, nem em termos populacionais na Europa, mas sempre tendo a coragem para ousar, quer um, quer outro. O Muniz menos do que o Rangel, porque o Rangel foi também, por facilidade da tecnologia, foi aproveitando os meios tecnológicos para conseguir ser mais audaz
naquilo que foi implementando na sua planificação, em alguns casos até espontânea e não tão organizada quanto isso, porque o Emílio tinha repentismos bons, e esses repentismos é que muitas vezes criam a luz e fazem com que ideias ótimas, como a Rádio Energia, que vocês já enumeraram, como a TSF, que acordava os políticos às 7 da manhã para lhes fazer perguntas e que os incomodava no início, e agora são os diretores de comunicação aqueles que oferecem os políticos para falar a essa hora, para alimentar os noticiários mais ouvidos, que são os noticiários radiofónicos da manhã, porque as pessoas vão nos carros a dirigir-se aos seus empregos. É o horário nobre da rádio, não é? É o horário nobre da rádio. E todas essas iniciativas levaram a que o Emílio fosse, talvez à frente do José Eduardo Muniz, o revolucionário da comunicação em Portugal. E faz falta, assim, mais revolucionários? Fazem falta pessoas com coragem, falta. Achas que depois dele houve assim alguém que... Com tanta coragem, talvez o Nuno Santos, o Mário Ferreira recentemente com o investimento que fez e com a implementação da CNN, porque nos desperta para um mercado internacional para o qual nós não estávamos propriamente muito despertos, mas não no patamar do Emílio. Isto não é nenhum saudosismo, é a ação de factos. Não no patamar do Emílio. Haveria então esse tal capítulo dedicado a Emílio Rangel. Em 93 chegaste à televisão, como há pouco referi, e tu chegas à televisão numa altura em que, de facto, existem orçamentos grandes. Sim. Orçamentos, fazia-se coisas com dinheiro. Dinheiro da União Europeia que entrava aqui aos magotes, sim. Ou seja, uma época de abundância. Atualmente não é tanto assim, não existe tanto, ou pelo menos percepcionamos que não existe tanto dinheiro ou tanto investimento. Verdade. Isso impacta a qualidade daquilo que nós estamos a oferecer neste momento em televisão? Impacta necessariamente, porque se tu tiveres menos meios, logo a probabilidade de teres mais sucesso com uma boa ideia é menor. No entanto, tu podes atirar caminhões de dinheiro para cima de uma má ideia que não a torna uma boa. Há formatos simples que até podem ser muito mais impactantes do que outros que, estando coberto de grandes orçamentos, por serem más ideias, nunca vão resultar. Essa é a minha luta para com os meus alunos, por exemplo, nas aulas que dou de comunicação e de televisão. Eu peço-lhes sempre para que eles façam o favor de perceber que a tecnologia nunca esteve tão acessível. Sim. Aliás, hoje estamos numa gravação onde isso se prova, que nós não precisamos de muito dinheiro para transformarmos uma boa ideia num bom conceito e em algo que desperta a atenção das pessoas que nos ouvem. Mas a tua pergunta foi se com o dinheiro existente na altura se podiam fazer coisas melhores. É verdade na altura e é verdade agora. É verdade na altura e é verdade agora. Mas a tecnologia está muito mais acessível nos dias que correm, logo acessível em todos os aspectos. E também nos aspectos económicos, nos aspectos financeiros, não é? O custo de cada um destes microfones não se compara com o custo dos microfones há 30 anos ou há 40 anos. Logo, não é por termos muito dinheiro que podemos executar bons formatos e podemos fazer com que esses formatos sejam sucessos. Agora, uma boa ideia, com pouco dinheiro, pode efetivamente ter sucesso. Se o dinheiro ajuda, é como na nossa vida. Como nós costumamos dizer, somos mais felizes ou menos felizes na nossa vida por termos menos ou mais dinheiro. O dinheiro pode ajudar, mas também pode atrapalhar se nós não soubermos o que fazer com o dinheiro. E precisamente na parte do atrapalhar, tu passas de jornalista para apresentador, naturalmente há um salário que depois acompanha, a partir do momento que tens mais notoriedade, certo. Publicidade, certamente. Sim. É muito fácil ficar deslumbrado. É muito fácil ficar deslumbrado. E é muito difícil para algumas pessoas suportarem o reconhecimento. Antigamente, e foi o meu caso, eu vi a pedra mandada para o lago a crescer sustentadamente ao longo do tempo. Eu mandei a pedra para o lago aos 16 anos. E, portanto, a primeira circunferência eu diria até antes. Na escola primária tu também já eras assim. Eu já brincava. Sim, apresentava coisas com o meu amigo Vítor e recriávamos anúncios e cantávamos as nossas músicas e essas coisas. Mas pronto, mas falemos no reconhecimento público.
A pequenina pedra que eu atirei no início, com 16 anos, era uma pedra que me permitia ser reconhecido na minha escola, permitia ser reconhecido pelos ouvintes das rádios locais, que eram muito poucos, e, portanto, à medida que eu fui ganhando circunferências, eu fui também ampliando esse contacto e fui também constatando como, vendo exemplos de outros, como este trabalho, este desempenho pode ser efêmero e rapidamente desaparecer tudo sem encontrarmos muitas vezes justificação para que tal suceda. E algumas das justificações com as quais eu me deparei prendiam-se com tal deslumbre, porque algumas pessoas pensavam que aquilo que fizeram no passado é o suficiente para sustentarem o seu presente e o seu futuro, sem nunca se preocuparem em continuar a formar-se, a continuar a aprender, a continuar a aceitar que outros façam melhor ou que possam estar a utilizar outro género de linguagem com a qual nós não estamos habituados e com a qual nós não queremos qualquer espécie de ligação, porque achamos que nós estamos acima daquilo, ou estamos completamente fora desse tipo de gosto. Eu acho que nós temos que ter a capacidade para estarmos a 180 graus, deixar que o nosso conhecimento não pare de absorver aquilo que se vai fazendo de um lado ao outro, uma espécie de radar que nunca pode se desligar e não pode afunilar, porque se nós afunilamos, a probabilidade de nós depois deixarmos passar é muito maior, porque só estamos a olhar num ponto fixo e não estamos a olhar na amplitude. E isso pode nos levar a nos abrupesarmos, a julgarmos que temos o mundo aos nossos pés, a ter em conta que a nossa verdade é uma verdade inequívoca. Mas o que é que te trouxe, o que é que te fez assentar pés na terra? Tu, aquilo que me estás a dizer, que não quiseste ser o hit de verão, não é? Sim. Quiseste ter uma carreira... Preferi, sim. Exatamente. Mas o que é que como é que tu olhavas para ti ao espelho, depois de jornalista de desporto, como a Beatriz disse, começas a apresentar entretenimento, de repente há ali um boom, toda a gente te conhecia, toda a gente falava de ti, em todo o lado. Sim, verdade. Mas como vos disse atrás, eu habituei-me a ser conhecido e habituei-me desde uma pequena escala a uma escala um bocadinho maior, a uma média escala, a uma escala médio mais e a uma escala grande. E isto levou tempo, não é? E eu não deixei de jogar à bola com os meus amigos da rua, e eu não deixei de ir à casa dos meus pais, e eu não deixei de jogar PlayStation, e eu não deixei de... E talvez por isso, desculpa, por esses pés assentes na terra, quando fazes a mudança, quando sais da SIC, porque é que, aliás, saíste da SIC? Fui dispensado da SIC, porque... E se calhar até isso, a tua forma de ver o mundo fez com que essa saída se calhar não fosse tão penosa. Se fosses mais deslumbrado, provavelmente... O amor à SIC era um amor de equipa, era um amor comum. E o despedimento do Emílio, ou a saída do Emílio da SIC, trouxe a falta da rede no trapézio, para todos. E eu não fui exceção, ainda para mais sabendo-se que eu era um discípulo do Emílio, ou se vocês quiserem, alguém que o Emílio, ou a quem o Emílio tinha dado uma oportunidade, logo as pessoas, aquelas que o substituíram, olhavam para mim, para nós, como alguma ameaça. E isso terá levado a que as pessoas não contassem comigo para continuar no projeto SIC. Aliás, a SIC andou ali 3, 4, 5 anos à procura de si mesma, não é? Para tentar reidentificar-se com aquilo que pretendia para o futuro. Estive um mês. Até te chamarem para o preço certo? Sim, um mês. Foi o tempo. Eu tive uma reunião no Mercado do Peixe, no restaurante do Mercado do Peixe, com o António Borga, não com o Emílio, porque o Emílio, entretanto, tinha outro compromisso, e foi o António que me disse: Jorge, vamos fazer o preço certo em euros, já sabes que temos confiança absoluta em ti, portanto vamos começar. Bora, vamos começar. E quanto tempo é que te disseram que ias estar na Praça da Alegria? 3 meses, e que o programa iria para Lisboa, para eu não me preocupar, porque inclusivamente a minha mulher estava grávida da Madalena, e que portanto não havia qualquer aflição nem mudança da minha vida, e que eu estivesse descansado, vivia no hotel, mas em janeiro o programa já iria ser feito em Lisboa,
E como é que foi, de repente, entraste aí pela primeira vez no Daytime, um programa todos os dias em direto? Foi a primeira todos vez os que dias. eu... Tinhas algum preconceito em relação ao Daytime? Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu via Daytime... Porque tu fazias Prime Time. Eu fazia Prime Time e continuei a fazer, não é? Porque o acesso, às 7, com o preço certo, já era o acesso de Prime Time. Portanto, tem público muito próximo dos números maiores da televisão. E, posteriormente, eu não deixei de fazer programas em Prime Time. Depois fiz o Quem Quer Ser Milionário, fiz outros concursos também a seguir ao Quem Quer Ser Milionário na RTP e, portanto, nunca deixei de lá estar. Mas nunca tive preconceito nenhum. Aliás, estando atento às televisões nacionais e internacionais, também sabia do reconhecimento de quem apresentava programas de daytime nos Estados Unidos da América, porque as pessoas, algumas delas, julgam que a Oprah Winfrey, por exemplo, faz programas em prime time e o que ela faz é daytime, por exemplo, não é? E sempre fez daytime a vida toda. E o daytime tem muita importância para o todo, claro, não é? Para o bolo do canal, não é só o que passa à noite que sustenta o canal. E, portanto, era um desafio também para a minha vida, porque eu nunca tinha feito nada naquele horário. E foi também um esforço físico, porque para quem se deitava todos os dias 3, 4 da manhã, porque sou notívago e gosto de o ser, foi também um embate biológico que tive que superar. Já lá vamos à tua rotina, mas deixa-me perguntar-te, já lá vamos a essa rotina do apresentador. Mas deixa-me perguntar-te, ir um bocadinho mais atrás. Quando te dizem que é 3, 4 meses, obrigado. Eu acho que vais perguntar, mas... Quando te dizem 3, 4 meses, tu nos teus sonhos pensarias e 20 anos depois, reticências? Não, porque eu não consigo olhar a minha vida para daqui a 20 anos. Não consigo mesmo. Eu não tenho, nem tenho essa pretensão e acho que me limitaria muito a vida se eu projetasse a 20 anos. Se eu projetasse a 20 anos, seja por que motivo for, mesmo em termos pessoais. Eu não consigo conceber a vida assim. Eu gosto muito de viver o dia-a-dia e gosto muito de... Surpresas? Adoro surpresas, adoro provocar surpresas aos outros, mas não consigo olhar para a frente com esse período de tempo tão alargado, nem pouco mais ou menos. Mesmo hoje, estando há 20 anos só na Praça da Alegria, tendo tranquilidade, não consegues pensar mais a médio e longo prazo? Não consigo e não quero. Não queres? Não consigo e não quero. A Hora dos Portugueses é um bom exemplo disso mesmo. O outro programa que estou a fazer na RTP. Porque de repente me cruzo com alguém na RTP que me pergunta: pá, o Jorge, havia aqui um projeto na RTP Internacional, ninguém lhe quer pegar, é quase que parece um acerto de emissão, tu não te importavas, querias experimentar e tal, não te dá muito trabalho, fazemos ali no Chroma Key, é uma tarde, só um bocadinho da tarde. O que é em concreto? São reportagens de portugueses que estão no estrangeiro. Boa ideia, vamos agarrar isto. Vamos ver como é que isto resulta. E já estou a fazer o programa, creio que há 3 anos. E não é só e mudaste, no não é? estúdio, exatamente. E não é na RTP Internacional, é na RTP Internacional e é no canal onde a RTP... E fazes muito mais do que apresentar. E faço muito mais do que apresentar. Eu tenho a responsabilidade do alinhamento e tenho a responsabilidade dos textos do programa e dá-me muito gozo também colaborar com a captação de imagem, com a realização dos pivôs. E saíram do Chroma Key? E saímos em definitivo do Chroma Key por uma obra que foi feita no estúdio e depois decidimos continuar a fazer no exterior, mesmo que isso obriga deslocações mais longas, mesmo que isso obriga um esforço físico maior, mas são esses os desafios que fazem com que a minha vida não seja monótona e que eu gosto muito daquilo que faço. E enriquece bastante o programa, porque vocês ainda dão a conhecer um sítio em Portugal que... mais um fator apelativo para o programa, não só para os portugueses, mas também para os portugueses que estão no estrangeiro e que não sabem da existência de museus, parques, casas, espaços diversos que nós temos mostrado no programa. Quando passam-se 3, 4, 5, 6 meses na Praça da Alegria, há um momento que alguém se senta contigo e te propõe continuar, ou há um momento em que tu tens que pensar se vais dar continuidade, o que é que vais fazer à tua vida, porque não há só, claro, a mudança pessoal, não é? Tinhas a tua vida em Lisboa, mas também o facto de repente teres que reorganizar aquilo que tu pensas fazer no próximo ano.
continuar no mesmo formato? Foi tudo assim natural? Eu tenho que te dizer do fundo do coração, eu não esperei por nada, nem antevi rigorosamente nada. O programa ia-se fazendo diariamente, os resultados eram espetaculares. Eu recordo que a Praça da Alegria, durante anos, foi líder das manhãs e subiu de audiências quando eu e a Sónia pegámos no programa, e foi, durante muito tempo, salvaguarda da RTP para permitir que a RTP se conseguisse bater com as televisões privadas, quer, e desculpem-me a imodéstia, quer no preço certo em euros, porque já nessa altura era líder da RTP, quer na Praça da Alegria, que conseguia, com meios que vocês conhecem, que são muito mais diminutos do que os das televisões privadas, oferecer à RTP um resultado que a RTP hoje em dia não tem, mas que está paulatinamente a conseguir ir buscar. E isso faz com que tu não te preocupes exatamente com o dia da manhã. Porque estás numa onda, estás a surfar numa boa onda, não é? Estás a caminhar. E então não estás nada preocupado se a onda vai terminar lá ao fundo. Estás a surfar, estás a curtir aquilo que estás a fazer, estás a sentir-te apoiado e, portanto, o equilíbrio aparece. E foi isso que sucedeu ao longo de todos estes anos. Mesmo quando a praça injustamente foi retirada do Porto, em contornos que um dia alguém vai ter a coragem de contar, alguém de responsabilidade vai ter a coragem de contar, para se perceber exatamente o que é que se pretendia quando a Praça da Alegria foi para Lisboa, porque não foi só a transferência do programa, eram outras transferências que eram pensadas no momento, mas isso não me cabe a mim estar a fazer considerações sobre isso. Outras pessoas com responsabilidade poderão fazê-lo, e eu, como não estive envolvido nesses projetos, nessas ambições de outros, um dia contarão. Eu nunca desisti, nem nunca perspectivei que algo de terrível fosse suceder. Não me pergunto, se calhar é uma inconsciência pueril, infantil, que eu possa ter desde criança, porque acho sempre que há uma solução, porque acho sempre que há uma oportunidade, porque acho sempre que se não for com 10 faz-se com 5, se não for com os melhores meios, será com meios assim, se não for de Jaguar, há de ser de Fiat 500. Paciência. E segue. E a vida segue. A vida não para. Quer dizer, a nossa existência material parará no dia em que nós constatarmos a única inevitabilidade que temos na vida, que é a morte. E agora vamos voltar à parte. E mesmo isso é discutível. Sim, e traria aqui pano para mangas, mas julgo que quem nos ouve neste momento, e temos aqui Jorge Gabriel connosco hoje em entrevista, vai gostar de ouvir que é a tua rotina, a rotina de um apresentador. Porque, deixa-me dizer, de onde é que vem esta pergunta? Porque nós trabalhamos contigo na produção. Sim. E muitas vezes as pessoas não sabem, quando contactamos para convidar, não sabem o que é a produção. Sim. Porque muita gente acha que quem convida e quem São manda é o Jorge e a Sónia. Exatamente. Até vos procuram às vezes para pedir, para ir ao programa, não é? Telefonam. Olha, eu quero falar com o Jorge porque eu gostava de ir aí assistir ao programa, ou gostava de ir falar sobre qualquer coisa. Qualquer tema, verdade. Então vamos explicar o que é que faz um apresentador. Naturalmente as pessoas veem o que está a acontecer em direto, não é? Que entrevistam, mas o que está por trás. Como é que começa o vosso dia, a preparação que é feita? O meu dia começa às 6h45 da manhã. Primeira coisa a fazer, mesmo antes de qualquer necessidade física, é ligar o rádio e ouvir ou a TSF ou a Antena 1, não vá ao diabo de Celas, e ter que me preparar para algo que sujeite o arranque do programa, e é isso que eu faço. E depois vou comer uma peça de fruta e a seguir bebo um café e depois vou às minhas necessidades higiênicas comuns de todos os mortais. Chego à RTP 7h30, 7h40 aproximadamente, passo os olhos pelos jornais o máximo possível, para ter uma leitura na diagonal de algumas das notícias que possam, não só por gosto, mas também por curiosidade, suscitar interesse. E
Reunião, há um quarto para as Às 9. 8h45. 8h45 reunião. 9 horas passar os olhos outra vez pela documentação, e digo outra vez, já vão perceber porquê. 8h45 reunião, 9 horas deixo e passar os olhos pelo alinhamento e tomar notas ou passar notas para o alinhamento, agora em iPad, que é muito fino e é muito mais ecológico. No passado recente, muito recente, tudo à mão, no alinhamento, deixar só pequenas notas da documentação pela qual eu já passei, pela qual eu já tive tempo para a ler e para conhecer melhor os nossos convidados. O programa decorre, eu atraso-me propositadamente para ter adrenalina. Podemos contar isto, olha, uma pausa no teu raciocínio, diz-me. porque às vezes na Regi o Jorge ainda não subiu. O Jorge, já me ouve Jorge, ele já está no estúdio. Conta. Jorge, estás no É que estúdio. assim, não vai ele hoje ter O Jorge. esquecido de ficar preso na casa de banho. Ele não falha a entrada do programa, mas põe-nos os coraçõezinhos perto da boca, porque está ali, tu gostas de subir no limite. Eu adoro. E a música que tu ouves também já é para te dar um ritmo, para te dar a preparar, não é? Porque tu ouves muita Sim, música... falta acrescentar que no entretanto no camarim está a música a tocar. Nos dias com melhor mood, nos dias com pior mood, nos dias com mood assim, a música também indicia um bocadinho o meu estado de espírito. E portanto, sim, é verdade, eu visto-me à pele, como se costuma dizer, mesmo ali no limite horário, vou para a maquilhagem no limite horário, e julgo que nunca cheguei atrasado ao programa, julgo que nunca falhei uma entrada do programa. Não, já entraste com o copinho do café, mas não, até mas isso- é um mas certo isso é um charme. clássico. Isso é cenário. Isso é cenário. Sim, que também bebo, antes do programa começar, bebo um café quase de shot e bebo um copo de água bem avantajado antes do programa começar. Depois são as 3 horas de emissão que as pessoas veem, com a adrenalina ao máximo, com as minhas preocupações não só com a minha função, mas com a iluminação, com o áudio, com a coordenação, com a realização. Eu sei que não devia, mas é mais forte do que eu, porque eu trabalho em equipa e gosto que a equipa esteja toda em sintonia, e gosto que a equipa esteja toda a trabalhar bem, e gosto que a equipa esteja toda motivada, e gosto que a equipa esteja toda empenhada do mesmo modo como eu estou. Se calhar é um exagero, mas é assim que eu penso. E não paro de me envolver, portanto as minhas 3 horas nunca são bem 3 horas. Eu costumo, para mim, dizer que eu tenho 6 horas de programa por dia, porque são 3 horas intensas e não são 3 horas apenas onde eu me sento em frente a uma câmara e debito a minha parte. Não sou assim, a paciência é o meu modo de encarar a minha profissão. Acaba o programa, temos reunião de pré-alinhamento, mais conversa para a esquerda, mais conversa para a direita, e por volta das 2h da tarde saio da RTP. À meia da tarde envio-me um e-mail com a documentação e alinhamento aparentemente definitivo do programa, e a espaços vou lendo um pedaço da documentação, faço outras coisas, faço outras 500 coisas na minha vida. Vou lendo mais documentação, passo os olhos pelo alinhamento, se achar que alguma coisa não estava no alinhamento também mando mensagem a avisar que provavelmente um ponto ou provavelmente uma entrada não está exatamente conforme eu acho que podia estar, e é assim até o outro dia de manhã, deitando-me tarde, porque gosto de ver o que se faz em televisão e em comunicação, e gosto de ler, e gosto de jogar, e gosto de exercício físico, e gosto de muitas outras atividades, e gostava também que o dia tivesse 36 ou 48 horas para eu gastá-las e dizer que precisava de um dia de 58 ou de 72. Conseguia sempre encaixar mais e mais coisas. Eu gosto muito de viver. Deixa-me só... Olha, frase bonita. Eu gosto muito de viver. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Gosto muito. Agarradinha à vida, é assim mesmo, que nós também te queremos. Sim. Deixa dizer, não é por tu nem a Sónia convidarem as pessoas que tu não tens a tua colherada, e mesmo a Sónia também, a tua colherada no programa. Quantas vezes estamos nós a trabalhar e há uma chamada, amanhã vamos falar disto, ou mesmo de manhã. Sim. Hoje não vamos dizer nada sobre isto. Ou a E de tua atualidade mesmo. E de repente, portanto, tens também a tua colherada, Sim, e o contributo. daí o contributo e o trabalho em equipa. É um desassossego.
É um desassossego bom. Vamos passar aqui, estamos a falar da Praça da Alegria, estamos a falar da RTP, tu tiveste outros projetos em simultâneo com a Praça, nomeadamente o Quem Quer Ser Milionário. Verdade. E Sabe aqui... mais? Sabe mais também? Estou mais que um miúdo de 10 anos. Exatamente. Tiveste, Cofre, acho eu, também, que era um concurso de conhecimento. ou seja, uma série de coisas em simultâneo com o Daytime. Há aqui alguns mitos que nós ouvimos quando entramos na RTP. Nós já lá estamos há uns aninhos e queríamos saber se é verdade. Diz-me. Olha, mito número 1. Tu chegaste a fazer Porto-Lisboa de helicóptero quando estavas a gravar o Quem Quer Ser Milionário? Não, foi no Natal dos Hospitais. 2 anos seguidos, na altura em que... Custa-me um bocadinho dizer isto, mas se é verdade e se alguém ficar ofendido também é um problema de quem fica ofendido. Na altura em que ninguém queria apresentar o Natal dos Hospitais porque era um programa pimba. E só havia 2 apresentadores para o Natal dos Hospitais, eu e a Sónia Araújo, porque as pessoas achavam que aquilo era muito popular, excessivamente popular, o programa. E então eu e a Sónia, durante 2 anos, creio, 2 anos seguidos, fizemos o Natal dos Hospitais, os 2 sozinhos, a apresentar, a abrir em Lisboa às 9 da manhã, eu até ao meio-dia, depois de Paulino, o chefe Paulino, comandante Paulino dos Bombeiros de Penafiel, Sim. de Mota, e na pendura do chefe Paulino a ir do Hospital de São João, creio que numa ocasião, foi do Hospital de São João, mas não tenho bem a certeza, foi uma unidade hospitalar do Porto, de Mota à pendura, para chegar ao heliporto da RTP, para ir de helicóptero até Tires, para garantir que às 2 da tarde eu abria o Natal dos Hospitais à tarde. A Sónia acabava à 1, ia de lá direta para o aeroporto e ia do aeroporto para Lisboa, para a Portela, e depois ia ter comigo ao Centro de Reabilitação de Alcoitão. Uau, mesmo, nós estamos, as nossas caras também não sabia. Fizemos isso 2 anos seguidos, exatamente por não existirem pessoas que se entendessem que o Natal dos Hospitais tinha a dignidade suficiente para ser um programa histórico da RTP e com a vocação social que demonstra ter todos os anos. Uau, e que história! E eu agora vou... Sim, não... Pronto, desculpem, mas sim, não, preto tu estavas a falar do Natal dos Hospitais e eu acho que aconteceu alguma coisa, algo semelhante com o Festival da Canção. Que eu acho que recentemente o Festival da Canção recuperou um certo glamour e que isso também levou a que houvesse outras caras. Pronto, mas isso é a minha opinião. Vamos a mais mitos? Vamos lá, São muito interessantes. Olha, a tua casa no Porto Santo é mesmo referenciada no roteiro turístico? Passa o autocarro, esta é a residência do apresentador de televisão, Jorge Gabriel, e sei por alguns que exageram, porque dizem, senhoras e senhores, estamos a passar pela casa do melhor apresentador de televisão portuguesa. Não exageram nada. Um bocadinho ao Hollywood, sabes? Um bocadinho ao Hollywood. Bem-vindos. Aqui está a residência do melhor apresentador de televisão portuguesa, Jorge Gabriel, que faz o favor de adorar a ilha do Porto Santo e daqui ter a sua residência. Depois desta do helicóptero e desta do roteiro, eu acho que a RTP devia fazer o Quem Quer Ser Jorge Gabriel. Olha, fica aqui a dica para a estação pública. Eu queria voltar aqui só um bocadinho à praça. Sim. E a outros programas que já fizeste a partir da RTP Porto, do Centro de Produção Norte, assim é que é. Ai, que lindo. Seria importante para haver mais programas, mais conteúdos feitos fora da segunda circular? Que saíssem, que fossem, sei lá, feitos através não só do Porto, mas de Bragança. Alentejo, Algarve. Sim, mas com significado. Ou seja, não chega só a fazer por fazer, é preciso uma justificação para que sejam feitos. Por exemplo, eu julgo que a Praça da Alegria faz todo sentido que seja emitida a partir do Porto, porque não há mais nenhum programa daquela índole, quer de manhã, quer à tarde, que seja emitido a partir de outro ponto do país. E o país não é pequeno. Portugal não é pequeno. É mentira. Portugal é um país médio da União Europeia. Portugal é um país médio de população da União Europeia. Logo, este caminho, esta distância, faz com que muitas pessoas, muitas atividades, muitos artistas,
muitas histórias não cheguem naturalmente à segunda circular. Isto é um aspecto. Outro é fazer apenas para cumprir cotas. E o cumprimento de cotas é algo que é a antítese do mérito, para mim. Eu quero que as pessoas sejam reconhecidas pelo seu mérito, não porque há a probabilidade, porque se abriu uma percentagem que tem que ser preenchida pelo território A, pela pessoa B, pela etnia D. Isso para mim não é atribuição de mérito. Às vezes as cotas lá está apenas para dar oportunidade a pessoas que provavelmente não o teriam. Infelizmente não é sinónimo de mérito, é verdade. Mas depois isso não é sinónimo de qualidade. Estamos a provavelmente impedir que outras que têm, e só porque vivem em Lisboa, deixem de ter. Faz-me entender? Sim. Nós não podemos coartar. Agora, não podemos impedir, por um lado, que as pessoas, quer seja do interior, quer seja do norte, quer seja das ilhas, de repente nós desligamos-nos das ilhas. Nós temos pessoas a viver em 9 ilhas nos Açores, temos mais pessoas a viver em 2 ilhas na Madeira, que essas pessoas deixem de ter a oportunidade, não é isso que eu estou a dizer. Agora, nós não podemos ignorar que outras todas sejam excluídas apenas porque caiu-lhes na rifa viver em Lisboa. Então, como vivem em Lisboa, não me interessa. Agora, há uma cota de 20% ou há uma cota de 30%, seja por que motivo for, pelo critério que vocês entenderem. E isso fará com que as outras também deixem de ter oportunidade para serem essa oportunidade ocupada por algumas que não têm o mínimo de... Percebem? Não tem que haver cotas, mas tem que haver pluralidade dentro do país. Avançamos agora aqui com outra questão e vem mesmo no seguimento daquilo que acabaste de dizer. Tu gostarias de ter aqui um papel na direção de programas de algum canal? Tu gostavas de ter este tipo de intervenção, de responsabilidade? Ou escutação. Eu prefiro a escutação. Eu acho que com tanto tempo de televisão, acho que podiam ouvir-nos mais vezes. Ouvir-nos. Não está longe de ser uma Assembleia de Senadores, agora de repente temos aqui os sábios. Não é nada disso. Temos as pessoas que já fizeram muita coisa. E logo, se fizeram alguma coisa, é natural que tenham mais experiência. Logo, mais experiência, provavelmente um bocadinho mais de conhecimento. Pela experiência adquirida. Não quer dizer que seja um conhecimento, a verdade única e o índice para tudo o resto que se faça. Mas, pelo menos, ou a escutação. Para tentar perceber quem decide, o board que decide, possa ter também mais informação, possa ter mais... É conhecimento? Conhecimento, sim. Ou até a imagem do chão da fábrica, não é? Ir ao chão da fábrica, não é? Sim. Para ouvir aquilo que aqueles que executam possam ter uma noção de como se constrói diferente daqueles que mandam construir, não é? E foi precisamente para ouvir mais, talvez, conversar mais, que tu decidiste criar o teu podcast. Sim, tem também que ver com a pandemia, não é? Porque estávamos todos um bocadinho a procurar ocupar as nossas vidas com algo para fazer, e foi isso que eu procurei no meu podcast. Afinal, há tempo. Podem ouvir. Afinal, há tempo. Que está parado porque eu optei parar mesmo, porque eu também precisava de tempo para mim. Estava com o tempo tão ocupado que decidi suspender aquelas conversas, que eram conversas um pouco diferentes destas que nós estamos a manter, porque eu queria descobrir. Eu sabia que havia um motivo, por exemplo, a nossa astronauta portuguesa, eu entrevistei-a sabendo que ela é a nossa astronauta portuguesa. E depois eu quero uma conversa informal, como se eu a tivesse conhecido numa mesa de café. Que é... Olá, tu é que és astronauta portuguesa, não és? És ali de Aveiro, certo? Desculpa, tens que idade? És astronauta, tu... balé, podias fazer outra coisa qualquer, que é o mais comum, sei lá, trabalhar no turismo, no Museu de Aveiro, que é tão bonito. E astronauta, matemática, horrível.
Eu falo por mim, que notas é que tu tiveste de ter a matemática para conseguir lá chegar? E que caminhos se traz, Pronto, claro. esse era o podcast. Era desvendar as pessoas que eu não conhecia pessoalmente e de modo tão profundo quando as entrevistava na praça. E fui beneficiante do vosso trabalho. De nada. Conversamos sobre isso Não, mais e é preciso tarde. dizer, tu criaste o podcast na pandemia para passar Sim, o tempo, sim. mas tu nunca deixaste de trabalhar. Era só o que faltava. Porque a praça, mais uma vez, fez história e não parou. Não parou a praça nunca, não parou nunca. Foi o único programa da fez televisão portuguesa que não parou, Não tirando parou. os serviços de informação. Não parou. Não Mais parou. uma vez estiveste também no lado importante da história. Mais um bocadinho, sim. Apagarias algum programa ou fase da tua carreira? Eu não gostei. Isso é Não público. digas nunca a Praça da Alegria, porque tens aqui... Não. É público que eu não gostei nada de fazer o Bar da TV e é público também que o fiz exatamente pelo apelo do Emílio Rangel. Que eu não esqueço nunca. Porque era um reality show e não é E ele propriamente um sabia, tipo foi a primeira de... coisa que ele disse: Jorge, não tenho coisas agradáveis para te pedir, mas eu não vejo outra solução porque eu não posso dizer tudo o que ele na altura me dirigiu, mas posso-vos acrescentar que em lágrimas ele me pede para apresentar, sabendo que eu, tal como ele, odiava aquele género de formatos e achava que nós íamos baixar o nível da televisão como ele não gostaria que a televisão baixasse. Mas ele sentia que eu poderia ser a única solução, dado que as outras pessoas todas que ele tinha convidado para apresentar o programa se tinham negado e ele se sentia abandonado. E foi mais E por... um homem como o Emílio Rangel, com lágrimas nos olhos, a dizer uma coisa destas, faz imediatamente que eu lhe diga na altura que eu estou contigo desde a primeira hora em que te conheci, reconheço que tu me ofereceste a oportunidade de ser aquilo que eu hoje sou, logo se me estás a pedir um esforço comum, eu também estou cá para remar e remo ao teu lado. E fui. Curioso, começamos a falar do Emílio Rangel e estamos quase a acabar. Falar dele novamente. Sim, Vamos sim. agora a uma ronda de perguntas de resposta mais rápida. Chamado. Pergunta 1000 ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo? Guilty pleasure televisivo. Não sei, tem uma série de coisas que eu gosto de ver em televisão e que provavelmente devia ter menos tempo. Eu gosto de ver programas de informação, às vezes muito chatos. Eu gosto de guilty pleasure. É muito difícil porque eu gosto muito... Os reality shows estão fora de questão. Não, isso não entra, de certeza absoluta. Mas é muito difícil eu dizer-te que é um guilty pleasure porque eu gosto muito de televisão no seu todo. Um canalzinho de golfe, não é? O canal não é um guilty pleasure, é um prazer. Eu gosto de jogar É golfe. sem logo guilty, gosto. é sem culpa nenhuma. É sem culpa nenhuma. Mas talvez passar horas a ver ciclismo, por exemplo. E adormecer e acordar com a etapa ainda a decorrer. Deitado no sofá, a babar mal. Há muitos portugueses a reconhecerem o que tu estás a dizer. Isso, não é? Então, porque não. por vezes é muito estranho nós estamos a ver uma etapa de qualquer prova velocipédica e perdemos do fio à meada, mas afinal de contas não perdemos porque aquilo está a decorrer há horas e os ciclistas continuam escapados Não do perdes pelotão e não perdemos nada, talvez alguma diferença horária. Seguimos agora com a pergunta Diz-me. mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? Feito por mim ou... O conteúdo televisivo, não. Não, pode ter sido feito por ti, Mais se me gostaste marcou. muito de o ver. que mais me marcou? Eu deslumbrei muito com 1, 2, 3. Deslumbrei-me muito com 1, 2, 3 porque dava para sonhar, não é? Dava para sonhar ganhar um grande prémio, dava para sonhar ser apresentador de televisão, dava para sonhar transformar um estúdio de televisão por exemplo, num conto do Aladino e ter uma estrutura que fazia parecer que havia um tapete voador e que estava lá alguém em cima do tapete voador. Saber que a televisão nos transportava rapidamente, sem termos de aguardar como no cinema, rapidamente, de uma semana para a outra, para um horizonte que ia para além daquilo que era tangível, daquilo que era o nosso dia-a-dia. E o 1, 2, 3 fez isso durante muito tempo com muitos portugueses. Boa. Vamos agora à pergunta share.
O que recomendas ver na televisão? O que é que eu recomendo? Talk shows americanos noturnos. Julgo que se faz muito boa televisão nos Estados Unidos, muito má e muito boa televisão. O Stephen Colbert é um mago, do monólogo. Eu acho que ele consegue não só articular o discurso, como desenvolver a sua mímica, a sua transmissão de imagem, que é aquilo que eu um dia gostava de conseguir apresentar na televisão em Portugal, que é uma confiança absoluta no apresentador e num plano fixo. O Stephen Colbert, com um texto soberbo, feito por uma equipa de 15, 20 jornalistas, onde ele também está incluído, mas feita por 15 ou 20 jornalistas, e onde um plano fixo, repito, um plano fixo, durante 10, 12 minutos, com alguns zoom ins e zoom outs, depende do texto. Sim, mas muitas vezes apenas com pequenos slides, pequenos flashes de notícias, ou com pequenas caras, com pequenas caras que surgem, ou declarações mínimas que ele comenta imediatamente a seguir, mas a sua expressão facial, a sua expressão corporal, num plano fixo, é indiscutivelmente um dos momentos televisivos que eu recomendo a qualquer um, mesmo que não perceba nada de política norte-americana. Mesmo que não... Vão ficar esse é esse o tema. E infelizmente a SIC Radical deixou de dar. Porque eu consumia Stephen Colbert diariamente, todos os dias, e deixei, porque já não há. E agora vamos à pergunta zapping. Qual o futuro que vês para a televisão? Futuro de transmissões diretas de tudo. Séries, telenovelas, programas da manhã, de tarde e de noite. A televisão generalista, se não arrisca no direto, vai ser esmagada pelas plataformas de streaming, porque eles têm tempo para fazer bem feito. E as televisões generalistas não têm esse mesmo tempo, porque têm de alimentar uma grelha permanente, e isso fará com que elas, caso não arrisquem no direto, não sejam apelativas pela surpresa, porque o direto é isso que traz, a imprevisibilidade. E sem imprevisibilidade, as televisões generalistas deixam de ter interesse pelo público. O público tem de estar agarrado, porque alguma coisa de estranho pode suceder, que é o que nós, quer eu, quer a Sónia, por muito que vos custe, que é isso que nós vos provocamos, esses pequeninos ataques cardíacos, cada vez que nós saímos do alinhamento ou inventamos alguma coisa à última da hora sem vos dizer rigorosamente nada, e vocês ficam de mãos na cabeça: loucos! Porquê é que não nos disseram nada antes que fossem fazer? Possam fazer! Estamos a derrapar no tempo, estamos com um atraso de 6 minutos. Olha, estamos mesmo. E nós aqui também estamos com um atraso, mas eu até deixava aqui um recado a alguns convidados que nos conhecem melhor. Jorge Gabriel assumiu que faz isto, portanto a culpa não é da produção. Está aqui gravado, está aqui registado. Okay. A culpa, não. Antes de terminar, só dizer que nós estamos a gravar o podcast num sítio que te é muito caro, és embaixador do Hilton aqui em Vila Nova de Gaia, a quem agradecemos por nos ceder este espaço. São muito simpáticos. Sim. E agradecer a ti a generosidade deste tempo. Isto é o tomo 1, não é? Vamos ter mais capítulos, não? Essa é só a primeira. Este é só, exatamente. Estás convidado para a segunda season. Por isso continuo a inovar. Assim, temos sempre muito para falar contigo. Muitas histórias, mas há histórias, outras coisas virão muito boas, certamente. Meus anjos, obrigada, Jorge. Beijo bom. Obrigada. O Engana-me